Comunhão. Quando a gente ouve essa palavra, o que vem à mente? Geralmente são encontros agradáveis, boas conversas, né? Mas e se o verdadeiro significado for algo muito, mas muito mais profundo e até transformador? Vamos mergulhar juntos no que realmente é a verdadeira comunhão. Então, a gente começa com a pergunta principal, a mais básica de todas. Quando se fala em comunhão, o que é que está sendo descrito? Será que são apenas aquelas interações sociais que todo mundo gosta? Porque, para muita gente, comunhão tem essa cara aqui. Um churrasco animado no fim de semana, um café tranquilo com os amigos. E claro, esses momentos são ótimos, são valiosos. Mas a questão é, será que eles conseguem capturar a essência do que a comunhão bíblica realmente significa? Pois é, quando a gente olha para as Escrituras, a gente descobre uma dimensão completamente diferente. Uma comunhão que não é criada por afinidades ou gostos em comum, mas por uma realidade espiritual que todos compartilham. E para a gente entender isso, primeiro a gente precisa corrigir um equívoco bem comum. Ok, para chegar nessa profundidade, vamos ter que desconstruir uma ideia, um equívoco que é fundamental. Essa confusão que a gente faz entre a conexão social, que é boa, claro, e a verdadeira comunhão espiritual. Olha só que contraste importante que a gente tem aqui. De um lado, a comunhão que a gente pode chamar de natural. Ela é baseada em afinidade, sabe, em preferência, por isso ela é seletiva e, bem, frágil. Uma discordância mais forte e pronto, ela se quebra. Do outro lado, a gente tem a comunhão espiritual. Essa é outra história. Ela é inclusiva, une todo mundo, porque a base dela não é o que a gente sente, mas a vida que todos nós compartilhamos em Cristo. A primeira é humana, a segunda é divina. Certo? Mas como é que essa unidade tão radical é possível? A resposta não está no nosso esforço, mas num evento único na história. Vamos ver agora como a cruz se torna o fundamento dessa nova realidade. A cruz foi como uma demolição espiritual. Ela não só lidou com o pecado, ela foi além. Ela simplesmente pulverizou as barreiras mais profundas que separam as pessoas. A barreira religiosa entre judeu e gentil, a barreira social entre escravo e livre, e a natural entre homem e mulher. Em Cristo, essas divisões todas perdem o seu poder. Isso nos leva a uma percepção que muda tudo. A unidade, veja bem, não é algo que a gente precisa criar do zero. É algo que precisamos guardar, proteger. A cruz já fez a paz. O nosso desafio é andar nessa paz que já nos foi dada. E isso, claro, levanta uma pergunta que não quer calar. Se a unidade já existe, por que é tão difícil viver nela? Vamos agora tentar identificar qual é o verdadeiro vilão dessa história. E aqui está a grande tensão da vida cristã, né? Se a unidade já é um fato, algo consumado por Cristo, por que a nossa experiência do dia a dia é tão cheia de divisão, de mágoa, de desentendimento? Para a gente entender bem o problema, vamos usar uma analogia. Pensa na igreja como se fosse um único barco, navegando junto em alto mar. Todas as pessoas ali, a bordo, junta. Agora, imagina que uma pessoa nesse barco decide fazer um furo bem debaixo do assento dela. E ainda diz, olha o meu espaço, a minha liberdade. O que acontece em seguida? O resultado, a gente sabe, é inevitável. O individualismo não afeta só o indivíduo, ele compromete a comunidade inteira. Na vida espiritual, não existe pecado privado, porque toda ação acaba ecoando por todo o corpo de Cristo. E aqui está ele, o verdadeiro sabotador. O maior obstáculo para a comunhão não são as nossas diferenças externas, mas esse inimigo que mora dentro, o nosso eu, que sempre insiste nos seus próprios interesses, nas suas preferências, na sua honra. A solução, portanto, não é tentar mais, se esforçar mais, mas morrer mais. A cruz precisa deixar de ser só um fato histórico e se tornar uma experiência diária. Um lugar onde o nosso eu cede espaço para a vida de Cristo em nós. Certo, mas como é que essa tal morte do ego se traduz em ações práticas? Como é que a gente cultiva a verdadeira comunhão no dia a dia? Vamos explorar esse caminho mais prático. A comunhão que a gente vê do lado de fora é resultado de batalhas que acontecem do lado de dentro. Ela é forjada no secreto, na oração que quebra nosso orgulho, na intercessão que muda o nosso coração em relação aos outros e na escolha consciente de edificar o corpo em vez de só satisfazer o ego. A igreja de Corinto, por exemplo, tinha um problema seríssimo. Eles se reuniam, mas a Bíblia diz que eles não discerniam o corpo. O que isso quer dizer? Eles não conseguiam enxergar Cristo nos seus irmãos.
Viam só as pessoas, com seus defeitos e diferenças, em vez de verem membros vitais do mesmo corpo. Mas quando essa realidade é vivida, algo incrível acontece. A própria vida de Deus começa a fluir através da comunidade de um jeito poderoso. O Salmo 133 nos dá uma imagem disso que é simplesmente inesquecível. A imagem aqui é muito forte. O Monte Hermon, de um lado, é uma fonte de vida. O orvalho que desce dele flui, alimenta, nutre, ele dá. Em contraste total, o Mar Morto só recebe. Como ele não tem por onde liberar a água, ele se torna estagnado, sem vida. Do mesmo jeito, um cristão que só busca receber, sem se doar para o corpo, corre um risco enorme de se tornar espiritualmente estéril. A consequência disso é clara. Uma igreja pode ter um monte de atividades, programas, uma estrutura incrível, mas sem esse fluxo vital do espírito entre os membros, ela é só uma casca vazia, uma organização humana. Mas quando a comunhão é real, a igreja se transforma. Ela deixa de ser só uma instituição e se torna um organismo vivo, a expressão visível de Cristo aqui no mundo. E a gente termina com essa promessa extraordinária do Salmo 133, onde os irmãos vivem em unidade. Não é só um ambiente agradável, não, é muito mais do que isso. A promessa é que ali, naquele lugar, Deus ordena a sua bênção. E que bênção é essa? A própria vida eterna. E essa é a verdadeira essência da comunhão.